Essa videoaula será destinada à correção da nossa última atividade. Atividade essa que era sobre os conceitos iniciais, conceitos básicos de óptica geométrica. A primeira questão. Nas edificações em fase de acabamento, geralmente os vidros transparentes são instalados e marcados com pinceladas de tinta branca. Por que os construtores adotam essa medida? Bem, isso é uma forma de evidenciar a presença do vidro. Imagine que você coloca um vidro transparente, um vidro que não é colorido, você coloca um vidro transparente e não coloca nenhuma marcação. Se você não colocar nenhuma marcação, as pessoas podem não enxergar o vidro. Não enxergando o vidro, elas podem vir a se chocar com eles, causando aí acidentes que podem ir desde simplesmente quebrar o vidro, prejuízos materiais, até, por exemplo, acidente que pode colocar em risco a vida da pessoa. Então, aquelas marcações que a gente vê, em geral, em portas de vidro, tipo empurre ou uma seta mostrando para onde é e tudo mais, elas servem como uma medida de segurança para que você possa enxergar que ali tem um vidro e evitar que você se choque contra ele. A segunda questão. Diferencie meios transparentes de translúcidos e exemplifique. Bem, um meio ele é transparente quando ele deixa a luz passar sem dificuldades, de modo que a gente pode ver objetos através dele, ou seja, você consegue ver o que está do outro lado dele, com nitidez inclusive. Um exemplo de meio transparente é o ar, você consegue ver através do ar coisas que estão na sua frente. Por outro lado, meio translúcido é aquele que oferece uma certa resistência à passagem da luz, mas não chega a impedi-la. Ou seja, a luz consegue passar por esse meio, transpor esse meio, mas ela sofre uma certa resistência. Devido a essa certa resistência, os objetos eles podem até ser vistos através desse meio translúcido, mas não com tanta nitidez. Bem, um exemplo bem clássico aí de um meio translúcido é o vidro utilizado em boxes de banheiro. Vocês sabem que a gente consegue, por exemplo, ver que tem alguém lá dentro do banheiro através do vidro do box, mas a gente não consegue, por exemplo, enxergar com nitidez essa pessoa que está lá na frente. Então isso aí seria um exemplo de meio translúcido. Outro exemplo muito conhecido nosso de meio translúcido são os vitrôs que a gente coloca, por exemplo, como entrada de ar em banheiros. Você consegue ver através deles, mas não com tanta nitidez. A terceira questão. Os meios físicos são classificados conforme o comportamento da luz ao atravessá-los. Avalie se as afirmações seguintes são corretas. A primeira afirmação diz que a água é um meio transparente quando em espessura relativamente pequena. A segunda afirmação diz que o vidro polido é um meio transparente quando em espessura relativamente pequena. A terceira afirmação fala que o vidro fosco é um meio transparente quando em espessura também relativamente pequena. A afirmação 4 fala que o vidro fosco e o petróleo são considerados meios opacos quando em espessura relativamente pequena. Bem, nós sabemos que o vidro fosco ele não é transparente. Então, se o vidro fosco não é transparente, a terceira afirmação é falsa. E também é falsa a quarta afirmação, que fala que o vidro fosco e o petróleo são considerados meios opacos quando em espessura relativamente pequena. Entendam, o vidro fosco ele é opaco, mas o petróleo em espessura muito fina ele é praticamente transparente. Por isso a quarta afirmação ela também é falsa. Dessa forma, então, apenas a água e o vidro polido eles são transparentes. E aí com isso nós temos que as afirmações verdadeiras são apenas as afirmações 1 e 2. A quarta questão. O sistema estelar conhecido como Alpha Centauri é um conjunto de 3 estrelas que orbitam o mesmo centro de gravidade. Nele, encontra-se a estrela mais próxima da Terra depois do Sol, a aproximadamente 4,3 anos-luz de distância. A letra A. Quanto tempo demora o trajeto da luz desde o sistema de Alpha Centauri, até atingir a Terra? Bem, como ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano, se a Alpha Centauri está a 4,3 anos-luz de distância da Terra,
Isso quer dizer que a luz demora 4,3 anos para chegar até a Terra. Então, o tempo que a luz da constelação Alfa Centauri demora para vir até aqui é um tempo de 4,3 anos. A letra B. Qual a ordem de grandeza, em metros, da distância desse sistema estelar até a Terra? Nós vamos ter que transformar os 4,3 anos, que é o tempo que a luz demora para vir de lá até aqui, em segundos. Então, se nós transformarmos, nós vamos ver que 4,3 anos equivalem a 135.604.800 segundos. A partir daí, o que dá para a gente fazer? Vamos lembrar que o tempo que eu tenho é de 4,3 anos. Esse tempo de 4,3 anos em segundos dá mais de 135 milhões de segundos. Esses 135 milhões de segundos, aproximadamente 1,35 vezes 10 elevado a 8 segundos, se eu colocar em notação científica. Bem, como a velocidade da luz é 3 vezes 10 elevado a 8, eu vou pegar então a fórmula da velocidade média, vou colocar 3 vezes 10 elevado a 8 para a velocidade, vou descobrir aí o deslocamento, a distância, e vou colocar 1,35 vezes 10 elevado a 8 no tempo em segundos. Faça aí produto dos meios pelos extremos. Ao fazer produto dos meios pelos extremos, 3 multiplicado por 1,35 dá 4,05 e 10 elevado a 8 multiplicado por 10 elevado a 8 dá 10 elevado a 16. Então nós temos que a distância em metros desde o sistema Alfa Centauri até a Terra, aproximadamente 4,05 vezes 10 elevado a 16 metros. Bem, só que eu queria a ordem de grandeza, né? Então a ordem de grandeza vai ser o nosso expoente, que no caso 10 elevado a 16 metros é a ordem de grandeza. Quinta questão. Em setembro de 2006, foi descoberta a explosão supernova de uma estrela localizada a 240 milhões de anos-luz da Terra. Qual a ordem de grandeza de tal distância em quilômetros, sabendo que a velocidade da luz no vácuo é 3 vezes 10 elevado a 5 quilômetros por segundo e que um ano tem cerca de 3 vezes 10 elevado a 7 segundos? Bem, do enunciado nós já temos a velocidade da luz e nós temos que um ano equivale a 3 vezes 10 elevado a 7 segundos. Então o que dá para a gente fazer? Dá para a gente calcular qual é a distância que a luz percorre em um ano. Ou seja, dá para a gente calcular quantos quilômetros são um ano-luz. Como? Pega aí a fórmula da velocidade média. A velocidade é 3 vezes 10 elevado a 5 km por segundo. Eu tenho aí o deslocamento, que vai ser a minha distância em ano-luz. E eu digo, vai ser a minha distância em quilômetros, um ano-luz em quilômetro. O tempo 3 vezes 10 elevado a 7. Faz produto dos meios pelos extremos. Eu tenho então uma distância de 9 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. O que eu concluo então com isso? A gente conclui que um ano-luz é aproximadamente 9 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Bem, mas a supernova ela está a 240 milhões de anos-luz da Terra. Então, para a gente saber a distância dela até a Terra, a gente vai ter que pegar a distância de um ano-luz, que é 9 vezes 10 elevado a 12 quilômetros, e multiplicar por 240 milhões de anos-luz. É o que a gente vai fazer. Você pega aí 240 milhões multiplicado pela distância em ano-luz. Bem, 240 milhões é 2,4 vezes 10 elevado a 8, multiplicado pela distância aproximada em quilômetro de um ano-luz, que é 9 vezes 10 elevado a 12. 2,4 multiplicado por 9 dá 21,6 e 10 elevado a 8 vezes 10 elevado a 12 dá 10 elevado a 20. Para colocar em notação científica, desloca a vírgula uma casa para a esquerda e aumenta uma unidade lá no expoente. Portanto, a distância dessa supernova até a Terra é de 2,16 vezes 10 elevado a 21 quilômetros. Dessa forma, então, a ordem de grandeza dessa distância em quilômetro é 10 elevado a 21 e a resposta correta é o item A. A questão 6. A função do retrovisor
é aumentar a visibilidade dos motoristas quando estão dirigindo. Os espelhos laterais, tanto nas motos quanto nos carros, servem para auxiliar o motorista a visualizar áreas fora de sua visão periférica, como ocorre com a parte de trás do veículo. Especialistas em trânsito alegam que muitos acidentes poderiam ser evitados se os espelhos retrovisores externos estivessem posicionados corretamente. Agora, atente para essa situação. Parado no congestionamento, um rapaz numa moto olha no retrovisor e percebe que atrás dele, a alguns metros de distância, está parada uma motociclista. Responda às perguntas seguintes. A letra A. Caso eles não mudem de posição, é possível que a motociclista perceba que está sendo observada? Como? Bem, é possível sim que ela perceba que está sendo observada. Caso a motociclista olhe no espelho retrovisor do rapaz, ela vai perceber que está sendo observada. Basta que ela olhe então no espelho retrovisor dele, que ela percebe que ele está observando ela através desse espelho. Então a letra B pergunta: pois qual é o princípio da óptica geométrica que justifica a sua resposta do item A? Bem, esse princípio, o que faz com que a motociclista perceba que está sendo observada pelo rapaz, isso quando ela olha para o retrovisor dele, é o princípio da reversibilidade dos raios de luz. Os raios de luz que são refletidos na motociclista, daí então refletidos no espelho retrovisor e chegam aos olhos do rapaz, eles descrevem o caminho inverso do raio de luz que é refletido pelo rapaz, refletido no seu espelho retrovisor e chega aos olhos da motociclista. Então, é esse princípio da reversibilidade que faz com que ela consiga perceber se está sendo observada ou não por esse rapaz. A sétima questão. Explique o significado do ângulo visual e do limite de acuidade visual para o olho humano. Bem, o ângulo visual ele é o ângulo através do qual um objeto pode ser visualizado integralmente. Para você olhar um objeto da cabeça aos pés, como a gente fala, você tem que levantar o olhar um pouco para a cabeça, né, dele, depois baixar o olhar um pouco até chegar até os pés. Esse ângulo formado entre olhar para a cabeça e olhar para os pés é o chamado ângulo visual do objeto. Já a acuidade visual, ela diz respeito aí a se a visão da pessoa está boa ou não. Então a acuidade visual é o menor ângulo com que o olho humano ele consegue distinguir objetos. Quando o ângulo visual ele é menor do que a acuidade visual humana, você não consegue distinguir o objeto visualizado. E o mesmo ele é visto como um ponto. Então o menor ângulo que você consegue distinguir objetos é a acuidade visual do olho humano. Essa acuidade visual, isso para pessoas que estão com visão normal, né, que não tem nenhum problema de visão, ela está geralmente em 1 minuto de arco, ou seja, 1/60 grau. Pega aí 1 grau e divide em 60 partes iguais. A acuidade visual humana, para quem tem a vista boa, né, para quem não tem nenhum problema de visão, é uma dessas 60 partes que você consegue dividir o grau. É o chamado 1 minuto de grau. Oitava questão do Enem 98. A sombra de uma pessoa de 1,80 m de altura, ela mede 60 centímetros. No mesmo instante, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros. Se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, a sombra da pessoa mais tarde vai passar a medir quanto? Bem, vamos lá então. Imagine aqui o chão, imaginemos aqui a pessoa. Aqui um raio solar passando sobre a cabeça dessa pessoa, formando aqui a sua sombra de 60 centímetros, que é 0,6 metro. Lembrando que essa pessoa tem uma altura de 1,80 m. Aqui do lado dela nós temos um poste, o raio solar passando aqui sobre o poste. Os raios solares chegam até a Terra paralelos, vamos lembrar disso. Esse raio solar vai formar aqui no solo a sombra do poste de 2 metros de tamanho, né? E o poste tem uma altura H que eu não sei ainda. Eu vou inicialmente saber qual é a altura do poste. Tendo a altura do poste, eu consigo ver qual vai ser essa sombra da pessoa mais tarde, né? Vamos imaginar então, como esses triângulos são semelhantes,
a gente pode montar uma proporção entre eles. Então, altura para altura, sombra para sombra. H está para 1,80, assim como 2 está para 0,6. Faz produto dos meios pelos extremos, então 0,6H é igual a 3,6, que é 1,8 multiplicado por 2. Passo 0,6 dividindo, então H é 3,6 dividido para 0,6, que dá 6 metros. Ou seja, o poste ele tem 6 metros de altura. Bem, logo após esse momento, a gente vai perceber que a sombra do poste vai diminuir, né? Então nós sabemos que o poste ele tem 6 metros de altura. Instantes depois, nós vamos ter a seguinte configuração. Está aqui de novo o chão, está aqui o poste, está aqui um raio solar passando sobre esse poste. Esse raio solar, ele agora vai fazer uma sombra de apenas 1,5 m, porque a questão fala que a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, então se era 2 metros, diminui 50, então agora é 1,5 m. Lembrando que esse poste, ele continua da mesma altura, que eu já sei que é 6 metros. Aqui do lado dele tem uma pessoa, um raio solar passando sobre a cabeça dessa pessoa, formando aqui uma sombra de comprimento X, que eu quero descobrir. É isso que a questão está perguntando, qual é o comprimento dessa sombra. E a pessoa ela tem 1,80 m de altura. Do mesmo jeito do cálculo anterior, esses triângulos são semelhantes, então a gente vai montar sombra para sombra, altura para altura. Vai ficar o seguinte, 6 está para 1,8, assim como 1,5 está para x. Faz produto dos meios pelos extremos, então 6x é igual a 2,7, que é 1,8 multiplicado por 1,5. Logo, x é 2,7 dividido para 6, que dá então 0,45 metros. Ou seja, mais tarde, né, instantes depois, a sombra da pessoa, que inicialmente era uma sombra de 60 centímetros, ela vai diminuir agora para 45 centímetros. E a resposta correta, então, é o nosso item B. Nona questão. O Sequoia National Park, situado no centro da Califórnia, nos Estados Unidos, preserva provavelmente os maiores e mais antigos seres vivos da Terra. São as monumentais sequoias. Atualmente, essas árvores podem ser encontradas em 3 locais da Califórnia, nesses parques que eu não vou ler o nome. A árvore conhecida como General Sherman, embora não seja a mais alta, é a mais antiga entre todas as sequoias. Ao lado dela há uma placa com algumas informações. A idade estimada dela é de 2.000 a 2.700 anos e a altura dela de 83,8 metros. Num dia ensolarado, ao percorrer esse parque, um visitante ficou admirado com a altura de uma jovem sequoia e resolveu medir uma das menores árvores que encontrou. Usou como artifício a sombra da árvore, de 6 metros, a sua própria altura, de 1,5 m, e a sua própria sombra, de 1,80 m, de 1,8 metros. Com essas medidas, ele conseguiu determinar a altura da árvore. Que altura é essa? Vamos considerar então aqui o chão. Consideremos aqui uma dessas árvores, mesmo estilo da questão anterior, um raio solar passando por ela. Está aqui então a sombra da árvore de 6 metros. Queremos então saber a altura dela. E aqui do lado nós temos o visitante, nós temos o homem. O raio solar também passando sobre ele. Determina aqui a sua sombra de 1,80 m. Lembrando que a sua altura é de 1,50 m. Bem, da semelhança dos triângulos, nós vamos ter que a altura está para a altura, assim como sombra está para a sombra. Então, H está para 1,5, assim como 6 está para 1,8. Logo em seguida, eu fiz produto dos meios pelos extremos, lembrando que 1,5 vezes 6 dá 9, então 1,8H é igual a 9, logo a altura é 9 dividido para 1,8, que dá então 5. Portanto, a altura dessa sequoia era de 5 metros que ela tinha aí de altura. 10ª questão do Enem 2002. Um grupo de pescadores pretende passar um final de semana do mês de setembro embarcado, pescando em um rio.
Uma das exigências do grupo é que, no final de semana a ser escolhido, as noites estejam iluminadas pela lua o maior tempo possível. A figura representa as fases da lua no período proposto. Então você tem aí durante o mês de setembro as fases da lua em cada período. E aí, claro, você pode perceber que a lua será cheia nos dias 3 de setembro e 2 de outubro. Observem que ela vai estar completamente iluminada nesse dia. Nós teremos então lua minguante no dia 10 de setembro, lua nova quando ela está completamente escura no dia 17 de setembro e temos aí lua crescente no dia 24 de setembro, é o que nós podemos observar pela imagem. Considerando-se as características de cada uma das fases da lua e o comportamento desta no período delimitado, pode-se afirmar que, dentre os fins de semana, o que melhor atenderia às exigências dos pescadores corresponde a que dias? Lembremos que a exigência do pescador é que as noites sejam bem iluminadas o maior tempo possível. Bem, as noites mais iluminadas nós sabemos que elas são aquelas próximas da fase cheia da lua. Então ele tem que procurar um final de semana aí que seja próximo da lua cheia. Ok, como a lua cheia ela vai acontecer no dia 3 de setembro e no dia 2 de outubro, o final de semana mais próximo de uma dessas datas é o final de semana do dia 29 e 30 de setembro, porque ele é 2 dias antes da lua cheia. Então ela vai estar muito crescente, já quase cheia, ela vai estar aí com maior parte da noite clareado com a claridade da lua. Dessa forma, então, a resposta correta é o item D. 11ª questão. Numa tarde ensolarada, um torcedor usa um uniforme verde do seu clube com a frase escrita em azul, homenageando seu principal ídolo. Depois do jogo, feliz com a vitória, o torcedor, sem trocar o uniforme, resolve comemorar num restaurante em cujo interior a iluminação é feita com luz monocromática azul. O garçom, que o serve, ao olhar para o torcedor, vê o uniforme de que cor, vê a frase ou não vê, de que cor ele vê a frase. Ou seja, é para a gente dizer de que forma será observado o uniforme do torcedor e se a frase é vista ou não. Vamos lá então raciocinar. O uniforme é verde, né? A questão falou isso. Quando ele é iluminado por uma luz monocromática azul, ele vai ser visto como preto. Por quê? Porque se o uniforme é verde, ele só vai refletir a luz verde. Ele não reflete a luz azul. Então, dessa forma, o uniforme será visto como preto. Por outro lado, a frase que reflete a cor azul, como ela está sendo iluminada por uma luz azul, ela vai continuar sendo vista azul. Ou seja, o garçom ele vai ver o uniforme preto e a frase azul. Dessa forma, então, a resposta correta é o item E. Com isso, então, a gente chega ao fim dessa videoaula. Finalizamos por aqui a correção dessa atividade.